Olá, meu nome é Vanderlei Renan Carmo dos Santos. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas da UFMS EAD Digital. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, ao UFMS pela oportunidade de realização dessa pós-graduação, à AGEAD por todo o auxílio desempenhado durante essa pós-graduação e também ao professor Vitor Hugo Naglis Vieira pela tutoria durante todo o nosso percurso, né, do, de realização dessa pós. Aqueles professores também que irão avaliar este trabalho, agradeço a disponibilidade em aceitar este convite. Meu trabalho se intitula Nem Errado Nem Feio, Variação Linguística no Ensino de Língua Portuguesa. Relaciona-se ao tema 3, Políticas Linguísticas e Ensino, e traz como habilidade principal a ser trabalhada a habilidade da BNCC do campo de linguagens para o ensino médio, analisar e avaliar criticamente usos da linguagem que evidenciem preconceito linguístico em textos orais e escritos de diferentes gêneros, considerando a relação entre as variedades linguísticas e os fatores sociais, culturais e regionais. Como professor, eu atuo ministrando aula já há 8 anos. Iniciei como professor de um curso de línguas, de língua inglesa, depois fui para o ensino básico e atualmente sou professor contratado do campus do Pantanal, da UFMS. Nós elencamos os seguintes objetivos, então: reconhecer a existência e legitimidade das variedades do português brasileiro, compreender as dimensões da variação linguística e refletir sobre situações de ocorrência de preconceito linguístico no cotidiano. Como habilidades, 602, identificar e analisar as variações linguísticas em diferentes contextos, reconhecendo a sua legitimidade, diversidade cultural e social que representam. 703, analisar e aplicar nos textos que produz conhecimentos sobre recursos linguísticos e gramaticais utilizados em diferentes situações comunicativas, considerando os contextos de produção, os interlocutores e os objetivos dos textos. E 705, analisar e avaliar criticamente usos da linguagem que evidenciem preconceito linguístico em textos orais e escritos de diferentes gêneros, considerando a relação entre variedades linguísticas e os fatores sociais, culturais e regionais. Este trabalho está dividido em 3 módulos, um material destinado a alunos do primeiro ano do ensino médio. O primeiro módulo versa sobre língua e identidade, que é a variação linguística. O segundo, o combate ao preconceito linguístico, combatendo o preconceito linguístico. E o terceiro, o empoderamento por meio da linguagem. No primeiro módulo, então, nós temos um pouco sobre a questão explicativa, né? Expondo conceitos da variação linguística e da dialetologia, conforme o pensamento da professora Suzana Alice Marcelino Cardoso, né? Que diz que toda a diversidade linguística configura diferentes dialetos da língua, né? Então, para que o aluno entenda um pouco sobre essa diferença que existe na língua. Também trazemos um pouco do pensamento do professor Marcos Banho a respeito do erro, de que nada na língua é erro, né? Mas são formas diferentes de se utilizar os recursos que a língua nos permite. Aqui nós trazemos 3 vídeos que versam sobre essa temática da variação linguística, de revisão, e que apresentam algumas formas de se observar a variação linguística em determinados contextos, né? Como, por exemplo, a variação diatópica para a palavra mandioca, né? Que nós temos a macaxeira, aipim, né? A macaxeira, inclusive, que tem variação ortográfica, né? Com X ou com CH. Depois, apresentamos um pouco sobre a dimensão linguística da variação, aquilo que influencia, né? Aquilo fora da língua
que vai influenciar as diferentes formas de variação. De acordo com o professor Felício, nós trazemos 5 tipos de dimensões, então. Em cada um desses blocos, o aluno poderá tocar e ter contato com uma dessas dimensões. A título de exemplificação, nós temos a dimensão diatópica, que se refere às diferentes formas de falar de diferentes lugares, né? Depois, apresentamos um pouco da distinção sobre o erro e variação linguística, de acordo com o professor Marcos Banho, que o erro nada mais é do que o desvio da norma gramatical, né? Aquilo que foi estabelecido, que muitas vezes se considera como único, né? Da língua. E isso gera inúmeros mitos, inclusive questões relacionadas a preconceito linguístico. Então, o aluno vai ter contato um pouco sobre essa questão da diversidade e, principalmente, entender que as normas gramaticais, né, a norma padrão da língua, não é a única norma existente na língua, mas sim aquela norma de unificação. Para conhecer um pouco mais sobre estudos da variação linguística no Brasil, né, em dialetologia, nós temos o projeto Atlas Linguístico do Brasil, sediado na Universidade Federal da Bahia. Foi idealizado pela professora Suzana Alice Marcelino Cardoso. Entretanto, com seu falecimento, a presidência passou para a professora Jacira Andrade Mota, né? Ao término de cada módulo, o aluno terá algumas questões de revisão, né? Aí ele respondendo cada uma dessas questões, o próprio módulo vai dar o gabarito, né? E a correção da questão feita pelo aluno. Então, cada módulo, como eu disse, vai ser uma revisão daquilo que foi estudado, como nós temos aqui a dimensão que se faz acontecer a variação entre as idades, é conhecida como, nós temos 3 opções, como dia geracional, né? A variação, a dimensão, né? Dia geracional da variação. No segundo módulo, combatendo o preconceito linguístico, nós começamos trazendo alguns conceitos do preconceito linguístico à luz da sociolinguística, dos estudos do professor Marcos Banho, que se considera a discriminação, o julgamento negativo da fala de alguém, né? Trazemos também alguns exemplos aqui para que o aluno compreenda como identificar no cotidiano a temática do preconceito linguístico, como, por exemplo, corrigir alguém em situações cotidianas por usar expressões populares como nós vai ou os meninos, né? Entender a legitimidade dessas formas, uma vez que elas comunicam aquilo que elas gostariam de passar, né? Nós trazemos 3 razões baseadas nos estudos do professor Marcos Banho, o porquê, então, o preconceito linguístico precisa ser combatido. E o aluno vai clicar em cada um desses botões para poder ter contato com aquilo que o professor defende, né? Os estudos de sociolinguística defendem como o que precisa ser combatido dentro da questão do ensino de língua portuguesa contra o preconceito linguístico. E trouxemos 2 questões para o aluno poder refletir, então, né? Uma autorreflexão sobre de que forma o preconceito linguístico contribui para o aumento das desigualdades sociais no Brasil e como a escola pode ajudar na questão do preconceito linguístico e valorizar a diversidade cultural e regional da língua portuguesa, né? Isso para o aluno refletir. E trazemos também, com base no livro Preconceito Linguístico, do professor Marcos Banho, ele elenca 8 mitos que colaboram para a existência do preconceito linguístico para a discussão também do aluno, como, por exemplo, as pessoas sem instrução falam tudo errado. É um mito porque a gente percebe que nessa fala já existe certo preconceito em distinção àquelas pessoas que não tiveram acesso ao estudo, né? Isso se deve ao fato de considerar a língua apenas do ponto de vista da gramática normativa, deixando de lado a questão da variação, né? Não compreendendo a legitimidade das variações que existem na língua. Qual a principal a diferença, né, entre variação linguística e erro, que estaria relacionada ao módulo anterior, né? Então, o aluno, ao clicar aqui em revisar, ele será levado
ao módulo anterior para poder fazer uma revisão sobre o conteúdo já abordado. Para ampliar um pouco o conhecimento do aluno, nós trouxemos 2 vídeos, então, que versam sobre a temática do preconceito linguístico com foco para o Enem, assim como da variação linguística. E como comentamos, ao término de cada módulo nós temos as questões de revisão, né? O aluno vai fazer sua revisãozinha, então, o módulo em si só já vai corrigir a revisão do aluno. E o terceiro módulo, o módulo final, Empoderamento pela Linguagem, que fala um pouco sobre, vai fazer iniciar com uma revisão sobre preconceito linguístico, para poder introduzir o pensamento de empoderamento, né? Conforme o professor Marcos Banho, que é o processo pelo qual uma pessoa começa a valorizar a sua própria fala, né? A sua própria identidade de se expressar, para que o aluno possa entender como uma das formas de combate ao preconceito linguístico, né? E alguns exemplos desse empoderamento que nós trazemos a questão de valorizar o sotaque regional e o dialeto, como na minha região, alguns estudos já atestam, né, na Corumbá e Ladário, a presença do R retroflexo, como palavras porta, porteira, né, esse R mais forte, e como o sibilante, o S sibilante sonoro, né, como dois, três, né, uma identidade cultural da fala curumbaense. Né? Uma citação do professor Marcos Banho sobre empoderamento. O empoderamento linguístico começa quando o falante entende que sua língua é tão válida como qualquer outra. Né? Uma foto do professor Marcos Banho aqui. Por fim, uma grade de exercícios que vão fazer revisão de todos os módulos, né? Cada exercício corresponde a um módulo, para saber se o aluno realmente precisa fazer essa revisão, né? E por fim, nós temos os agradecimentos do aluno, né? A congratulação por ele ter concluído o módulo, e aí ele tem a possibilidade de ganhar um prêmio, né? Que é o título de defensor da diversidade linguística. Aqui estão nossas referências para esse estudo. E por fim, as notas sobre este material. Agradeço mais uma vez a oportunidade e principalmente a possibilidade de poder apresentar este material e a avaliação de cada professor. Muito obrigado.